Tem algo estranho no ar, e você percebeu. Mesmo que não consiga explicar exatamente, sente que há um padrão. Algumas mulheres, certos comportamentos, uma recusa em amadurecer. Elas se agarram a fantasias infantis, esperando que o mundo resolva seus problemas. E quando isso não acontece, reagem com explosões emocionais ou colapsam por completo. Se você já foi manipulado, esgotado ou responsabilizado por uma delas, você já conhece a verdade. A imaturidade não é apenas uma fase, é uma prisão mental. Mas antes de achar que isso é um ataque, escute com atenção. Isso não é sobre elas. É sobre compreender. Porque a imaturidade não surge do nada. Ela é uma armadura. Um mecanismo de defesa enraizado em um medo tão profundo que nem quem o carrega consegue enxergá-lo. Carl Jung e outros estudiosos analisaram isso por meio dos arquétipos femininos. A menina, a princesa, a esposa, a feiticeira. Cada um representa uma psique presa em sua própria armadilha. Mas por que algumas nunca conseguem se libertar? Pense nisso. A sociedade idealiza a mulher como frágil, emocionalmente sábia, quase moralmente superior. Mas a realidade é outra. A psique feminina, assim como a masculina, também carrega suas sombras. A diferença é que, no caso delas, essas sombras muitas vezes se disfarçam de doçura, inocência ou delicadeza. Quantas vezes você já viu uma mulher adulta fazer birra como uma criança? Quantas vezes, diante de um problema, a culpa foi jogada sobre o pai, o namorado, a sociedade? Qualquer um, menos ela? Esse é o primeiro sinal de um desenvolvimento interrompido, a incapacidade de assumir responsabilidade. Jung explica que a psique da mulher deveria evoluir de um estado de inocência até alcançar a sabedoria. Mas quando esse processo trava, a imaturidade se instala. É aí que surgem mulheres com aparência adulta, mas presas emocionalmente na infância. A primeira é o arquétipo da menina. Ela se recusa a amadurecer, vive esperando proteção, mimo e sustento. Sua fragilidade é calculada. Em vez de argumentar, ela chora. Ao invés de dialogar, manipula. E nunca entende de fato que o mundo não lhe deve nada. O mais preocupante? A sociedade alimenta esse comportamento. Mulheres são ensinadas que tudo bem serem frágeis, que alguém sempre virá salvá-las. Mas quando a realidade bate à porta, elas estão despreparadas para enfrentá-la. Depois vem a princesa. Aqui, a imaturidade se transforma em um senso de direito exagerado. Ela acredita que merece tudo: amor, sucesso, felicidade, sem esforço. Se a vida não entrega o que ela deseja, ela não se adapta. Ela surta, se vê como o centro do universo, e qualquer contradição à sua visão é interpretada como traição. Mas a mais perigosa de todas é a feiticeira. Nesse estágio, a imaturidade se converte em poder. Ela não é mais apenas frágil ou mimada, ela é estratégica. Usa a sedução, o drama e a manipulação para controlar os outros e mascarar suas próprias inseguranças. Ela não busca amor, busca controle. Não quer conexão, quer marionetes. Já não é defesa, é uma arma. Agora vem a parte que ninguém fala. A imaturidade feminina não é só um problema individual, é um sintoma social. Por séculos, as mulheres foram infantilizadas. O comportamento frágil, a histeria e a dependência foram recompensados. Diziam que a vulnerabilidade era uma virtude, que a força feminina estava em depender dos outros. Mas isso é uma armadilha, porque a mulher que recusa crescer se condena a viver eternamente dependente, sempre esperando que alguém venha salvá-la. E as que quebram esse ciclo, as que enfrentam os próprios medos,
assumem responsabilidade e rejeitam o jogo infantil, essas são vistas como ameaça. São chamadas de frias, difíceis, masculinas, porque uma mulher que não precisa ser salva é uma mulher que não pode ser controlada. Essa é a verdade dura. A imaturidade é confortável, é aceita, é fácil, mas também é uma prisão. E a única saída é encarar o medo, derrubar ilusões e abandonar os papéis que já não fazem sentido. Então, a pergunta é: a imaturidade é uma escolha? E quantas estão dispostas a pagar o preço do amadurecimento? Porque, no fim, só existem dois caminhos: continuar dormindo e jogando o mesmo jogo, ou acordar, e acordar dói. Mas o que vem se você não acordar é muito pior. Só entender a imaturidade não basta. Só reconhecer os arquétipos não resolve. Há algo mais profundo em jogo. Por que tantas mulheres continuam presas nesse ciclo mental? Não é só questão de cultura, educação ou experiência. É algo ancestral. Um medo transmitido por gerações. O medo de perder proteção, de sair do papel que garante segurança. Durante grande parte da história, mulheres não tinham controle sobre suas vidas. Dependiam do pai, do marido, da comunidade. Ser frágil, submissa e indecisa não era fraqueza, era estratégia de sobrevivência. Assumir o papel da menina, da princesa ou da feiticeira muitas vezes nem era escolha, era adaptação. Mas o mundo mudou, a sociedade evoluiu. O código antigo, porém, continua rodando. E esse é o problema. O programa está ultrapassado, mas ainda aprisiona muitas em uma infância emocional. Por quê? Porque amadurecer tem um custo. Significa abrir mão da proteção. Significa aceitar que ninguém vai te salvar. Que o poder vem acompanhado de responsabilidade. E responsabilidade pesa. Agora reflita. Se a imaturidade feminina já foi uma tática de sobrevivência, o que acontece quando ela deixa de funcionar? O que vemos hoje é exatamente isso, uma crise de identidade. Quando a manipulação falha, quando a fragilidade não oferece mais segurança, o pânico começa. Ela se sente traída por um mundo que não a trata mais como princesa. E nesse vazio surgem novos disfarces: vitimismo, ressentimento, raiva, tudo isso camuflado como empoderamento. Não é um problema de um país, de uma cultura ou geração. É global. Mulheres que culpam o mundo por fracassos porque nunca aprenderam a assumir suas escolhas. Que rejeitam a maturidade, dizendo que é opressão patriarcal, quando na verdade o imaturo era o conforto. Que buscam novas figuras de autoridade para substituir o pai, ao invés de se tornarem fonte da própria força. E não é culpa delas. É resultado de séculos de condicionamento. Mas agora vem a pergunta mais importante: quem tem coragem de quebrar esse ciclo? Porque romper com ele exige mais do que mudar comportamentos. É matar partes de si mesma. É deixar para trás a menina que queria ser especial, a princesa que esperava ser salva, a feiticeira que manipulava sem remorso. É ficar frente a frente com a realidade, sem máscaras, sem jogos, sem o conforto da ilusão. E isso assusta, porque nada dói mais do que perceber que o mundo não foi feito para te agradar. Você tem uma escolha: continuar interpretando o papel que te foi dado, ou encarar quem você realmente é. Mas esteja avisada: amadurecer não é um prêmio, é um fardo. É aceitar que ninguém mais é culpado, que ninguém te deve nada, que cada decisão, cada consequência e cada dor agora são suas. E isso esmaga quem não está preparado. Então a pergunta final é: quantas estão realmente prontas?